paz do Senhor, com gratidão no meu coração que novamente eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos da Jerusalém, com todos os que em dado momento estiverem assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, porque nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E eu quero ler alguns versículos que está no primeiro livro do profeta Samuel, porque o Senhor falou bastante conosco nesse final de semana a respeito desta palavra, de 1 Samuel, capítulo 1, mais especificamente falou-nos a respeito de Ana, e do filho que Deus concedeu para Ana. Eu creio que todos já conhecemos a história de Ana, a história do nascimento de Samuel, e o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com os irmãos um trechinho só desta palavra. E está escrito assim, a partir do versículo 11, falando a respeito de Ana. No 11 diz que ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada, e então lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana então respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli então respondeu para Ana: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos primeiramente pelo Deus grandioso que és, pelo Deus que ouve nossas orações, pelo Deus que responde nossas orações, pelo Deus de milagres, pelo Deus que nos restaura, que renova as nossas forças, que derrama sobre nós as suas misericórdias a cada manhã. Te louvamos, Senhor, nesta hora, e queremos te pedir que o Senhor fale um pouquinho conosco a respeito desses versículos que lemos da tua palavra, e que, apesar de ter acontecido esses fatos há tantos e tantos anos atrás, ainda hoje, eles podem falar aos nossos corações, porque é a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco agora no nome de Jesus. Amém, amados? O Senhor, Ele nos dá o que, ou pela passagem que nós lemos aqui, eu creio que o Senhor nos dá
aquilo que nós estivermos dispostos a devolver para Ele. Amém? O que nós estivermos dispostos a devolver, Ele pode nos dar. E pode nos dar mais do que nós pedimos ou pensamos, quando o nosso coração é totalmente dele. Foi esse o voto que nós vimos aqui que Ana fez, né? Ela disse para o Senhor, me dá um filho e eu o devolvo para o Senhor. Na verdade, ela pediu um filho e Deus deu um profeta. Samuel foi um dos maiores profetas daquela geração. E os nossos filhos, amados, são herança do Senhor para nós. O Senhor sabe quão importante eles são para nós. E será que teríamos coragem de entregar um dos nossos filhos? Não é? Foi o que Ana prometeu ao Senhor, né? Os nossos filhos, na verdade, são herança do Senhor, não são nossos, né? Não são nossos. E Ana levou o filho Samuel para ser, ela teve, Deus atendeu o seu pedido e ela levou Samuel para ser criado ali na casa daquele sacerdote Eli, né? E aprender tudo que deveria aprender para ser então o verdadeiro profeta que Deus queria que ele fosse, né? E ele usou Ana, dando a ela um filho que ela estava disposta a devolver. Ana devolveu a Deus o filho que ela recebeu dele, né? Ela levou Samuel à casa de Deus e o dedicou ao Senhor por todos os dias da sua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, que a gente gosta muito, aprende muito com ele, ele disse certa feita que se não fosse o entendimento de que tudo é de Deus, vem de Deus e deve ser consagrado de volta a Deus, Samuel teria sido o centro da vida de Ana. Não fosse esse o entendimento de Ana, Samuel teria sido, com certeza, o Deus de Ana, aquele que ela iria idolatrar, ou a razão da sua vida. Porque por tantos anos ela clamou, né, por um filho. Então, certamente, quando ela viu que a sua rival, né, tinha filhos, Deus a abençoou com tantos filhos, e essa rival provocava Ana. Ana se humilhou diante do Senhor e parou de se lamentar e só fez um voto: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Mas se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Vou consagrá-lo ao Senhor por todos os dias de sua vida. E Ana fez isso. Amados, muitas pessoas transformam as bênçãos recebidas de Deus em ídolos. Por isso que eu creio que aqui Hernandes Dias Lopes, né, nos alerta com esse entendimento da palavra. Muitas pessoas recebem bênçãos do Senhor e as transformam em ídolos. Muitas pessoas prosperam, né, e colocam o seu coração na riqueza que elas receberam, deixando Deus de lado, sabe? Fazendo das coisas que receberam o seu próprio Deus. Muitas pessoas agarram-se tanto às bênçãos de Deus que se esquecem do Deus da bênção, do Deus que abençoa. Muitas pessoas fazem do dinheiro, né,
um ídolo, vivem como escravos de Mamon, né? O demônio do dinheiro. Nós devemos consagrar a Deus o melhor que nós temos, porque tudo que nós temos vem dele. Tudo que nós temos vem dele. E o que nós temos oferecido a Deus? O que nós temos consagrado a Deus? Será que temos oferecido o nosso melhor? Será que temos consagrado a Deus o melhor? Será que temos colocado nas mãos de Deus as primeiras coisas, as primícias? E lá em Provérbios, no capítulo 3, 9 e 10, se você for lá, você vai ver que está escrito para honrarmos ao Senhor com todos os nossos recursos, com tudo o que nós temos, com os primeiros frutos de todas as nossas plantações. É assim que está escrito lá. Será que nós temos entregue ao Senhor o nosso melhor? Fica aí, né, a indagação para cada um de nós. Se nós entregarmos ao Senhor o melhor que Ele tem nos dado, com certeza, né, o Senhor vai nos abençoar e nós não teremos falta de nada. Como Davi disse no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É desta forma, Senhor, amados, que nós devemos viver. Confiando em Deus, orando em todo o tempo, como Ana fazia. Orando em todo o tempo. Muitas vezes o Senhor não nos responderá de imediato. Muitas vezes nós passaremos por lutas, por aflições, mas nós devemos ser perseverantes na oração e sermos fiéis ao Senhor. Devemos entregar nossa vida e tudo que temos nas mãos dele, no altar dele. Porque agindo assim, quando entregarmos nossa vida e tudo que nos diz respeito nas mãos do Senhor, nós teremos tudo dele. Nada vai nos faltar. Nem pouco, nem grandes, nem muito, né? Nem pequenas, nem grandes coisas. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus nos ama com um amor imensurável. E é Ele quem sabe o que é melhor para as nossas vidas. E nos usa muitas vezes para a glória dele. O que ele fez, né, na vida de Ana, concedendo Samuel, o maior profeta da história. Porque ela o devolveu quando o Senhor o entregou a ela. Não tem nada aqui, não tem preço para pagar, né? Ser mãe de um profeta tão grandioso. E o Senhor quer fazer assim conosco. Quando nós nos humilharmos diante dele, quando nós reconhecermos que ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, né? E quando entregarmos em gratidão por tudo que ele já nos deu a salvação, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Quando nós reconhecermos verdadeiramente que já temos tudo do Senhor e então devolvermos nossa vida e tudo que nos diz respeito nas mãos dele, certamente ele nos dará tudo o que nós pedirmos e muito mais. Que o Senhor te abençoe com essa pequena porção da palavra dele e te incentive a entregar sempre o melhor nas mãos dele, confiando nele e fazendo o melhor, porque ele é quem sabe. O momento é ele quem sabe o que nós precisamos. Que o Senhor te abençoe. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, entregue lá na cruz do Calvário por todos nós, e que a presença santa do Espírito Santo de Deus, que está conosco hoje e estará todos os dias até a volta do nosso Senhor,
esteja te abençoando hoje e sempre, abençoando a vocês, abençoando a mim, abençoando a todos nós, até a volta do nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, meus amados, no nome de Jesus. Amém.